Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou dirigindo novamente para Vitória mais um encontro da Comissão de Direito Penal Econômico, o primeiro do ano de 2026, e estou aproveitando esse tempo de estrada aí para a gente bater um papo. Bom, recentemente eu tive uma reunião de entrega de uma investigação. Normalmente, principalmente quando faço para empresas, é muito importante fazer essa entrega para dizer se os resultados pretendidos foram alcançados, o que a gente encontrou na investigação, qual foi a metodologia utilizada, quais são as possibilidades a partir daquilo. É claro que são possibilidades primárias, né? E é muito importante que o advogado da empresa ou o advogado que vai executar a estratégia pela empresa participe dessa reunião também, para a gente ter esse tete a tete e construir alternativas em conjunto. Bom, nessa reunião tinha o sócio, proprietário da empresa que me contratou. Não é a primeira investigação para essa empresa, é a terceira, eu acho. É uma empresa que tem algumas questões pontuais que precisam ser resolvidas, mas no geral ela performa muito bem. É uma empresa que tem um faturamento aí, da última vez que a gente consultou, em torno de mais de 5 milhões, 5 milhões e 100 mil, 5 milhões e 200 mil. E o lucro líquido da empresa, o lucro mesmo, tá? Depois de tirar tudo, paga os impostos, todos os funcionários, é de 2 milhões e meio, mais ou menos. Então, assim, é uma empresa muito saudável no momento crítico do setor, né? Eu não vou falar o setor se não entrega com a empresa, mas no momento crítico do setor, teve problemas com exportação recente por causa da tarifaço, né, que o Trump impôs a alguns países, especialmente ao Brasil nesse caso. Mas enfim, estava lá e tinha aparentemente alguns consultores. Tinha um consultor lá muito bacana, um cara jovem, tão jovem quanto eu, muito bacana, gente boa, empolgado, né? E aí depois surgiu um cara. E aí eu tava lá explicando, né? ah, o que a gente encontrou, por que que essa investigação a gente não obteve tanto sucesso quanto na outra, né? Basicamente, nessa primeira e na segunda investigação, essa era a segunda, a gente tentou evidenciar atos lesivos do sócio, né, de um dos sócios da empresa, mas na segunda investigação a gente parou na camada de responsabilização que ainda não chega no sócio, ainda permanecia na empresa propriamente dita. Então, eu estava explicando que essa investigação ela servia para um contexto, mas ela não se sustentava por si só, ela precisaria de mais elementos para seguir em frente, né? Dentro de uma estratégia processual que eles queriam executar. E aí veio esse cara. Aí eu, primeiro assim, quando ele entrou na reunião, ele chegou um pouco depois, eu perguntei: tá, quem é você? Falou seu nome, o que você faz? Aí ele falou: não, pode continuar aí sua explicação. Aí eu, assim, eu perguntei: o que você faz? Por quê? Porque eu gosto de explicar dando ênfase em pontos de interesse de cada profissão. Então, o resultado de uma investigação, principalmente de uma empresa, ela pode ter repercussões econômicas, pode ter repercussões sociais, repercussões trabalhistas, repercussões fiscais, ela pode ter um sem número de repercussões. Então, por exemplo, se eu for falar para um contador, obviamente que eu vou dar ênfase, é claro que eu vou passar toda a informação, mas eu vou dar ênfase nas repercussões trabalhistas e fiscais, né, e financeiras, por exemplo. Já se eu for falar para um advogado, eu vou dar ênfase em responsabilidade civil, penal, tributária, enfim. São abordagens diferentes que eu gosto de fazer para que a informação obtenha o melhor proveito. Ela saia melhor, ela chegue melhor aos destinatários, para que eles possam ter material bruto, bom para trabalhar, muita informação para trabalhar, muito detalhe para trabalhar. Bom, aí ele me disse assim: eu trabalho com. Qual foi o termo que ele utilizou, gente? Eu trabalho com Special Operations, né, operações especiais em inglês. Aí eu falei: não entendi, me explique melhor o que é isso. Aí ele pensou um pouco: é, Special Operations e Stressed Situations seriam situações estressadas. Aí eu falei: meu Deus do céu, esse cara vai ser um problema para essa empresa. Mas enfim, já não é
assim, já não é da minha alçada, porque não sou eu que decido. E aí ele me interrompeu, eu falei, não, tudo bem então. Aí ele falou, não pode explicar como você explicaria para um advogado. Ah, legal, vou continuar aqui a explicação então, até porque um dos outros consultores tinha estudo em direito, não tinha formação ainda, mas ele tinha estudo em direito, conhecia as expressões, conhecia ah, as abordagens. E aí eu continuei explicando, né? E aí, como eu estava explicando que aquela segunda investigação propriamente dita não teve um resultado tão proveitoso quanto era o escopo que a gente queria inicialmente, o objetivo é esse, tá? Mas a gente não alcançou esse objetivo diretamente ali naquela investigação. Bom, aí ele começou a me interromper, começou a sugerir, não, então a gente estava falando de uma situação que envolvia um homicídio, né? Um homicídio de um funcionário da empresa, enfim, o funcionário tinha morrido. A gente pode atribuir a responsabilidade a fulano, porque o fulano era gerente, então ele impediu determinada situação que gerou a morte do outro, então ele é responsável pela morte do outro. Porque tem nexo de causalidade, e aí a gente começa a fazer um monte de denúncias dele, a gente começa a pressionar ele, e aí ele é um cara sem conhecimento, ele vai ficar apavorado, e uma hora ele vai escorregar. Aí eu falei, cara, você me desculpa, mas o que você está sugerindo é impossível. Primeiro, que a gente não tem nexo de causalidade entre uma conduta lá é, é, totalmente sem repercussão direta, com um evento futuro que gerou, infelizmente, a morte de um funcionário. Segundo, que o que você está sugerindo é denunciação caluniosa. Porque se a gente não tem prova, a gente não tem do que acusar ninguém. Aí ele falou assim, não, mas prova a gente fabrica, prova a gente constrói. Eu disse, não senhor, prova ela existe e nós documentamos. Então esse é um ponto muito importante. As provas, elas não são fabricadas, nem na investigação defensiva. Ah, Ângelo, quando você colhe um depoimento, você não está fabricando uma prova? Não, não estou. Eu estou evidenciando uma prova, porque a pessoa sabe do fato e ela narra o fato. Eu só estou documentando e evidenciando isso. Não estou fabricando uma prova. A investigação defensiva ela não é uma fabricação de provas. Ela é a reunião de elementos probatórios, técnicos, periciais para uma finalidade jurídica, né? E aí eu falei, não, prova não se fabrica, prova não se constrói. Acervo probatório se constrói. Acervo probatório se constrói. A prova não, né? E aí, claro que é meu entendimento, tá? Vocês discordam, você pode falar aqui no comentário, acho muito legal. E aí ele falou, não, mas você não, não é você que diz. Aí eu disse, aliás, antes disso eu disse, se a gente fizer esse tipo de movimento, a responsabilidade que vai recair sobre o sócio e sobre a empresa tem repercussões gravíssimas, tanto trabalhistas quanto criminais, porque a gente está falando sim de denunciação caluniosa. Quem trabalha com investigação defensiva precisa ter essa sensibilidade do que é investigação, do que é prova, e de como fazer um ataque, mas um ataque justo, legítimo e legal dentro das regras legais, tá? Do que é atacar sem prova, sem nada, e isso pode ensejar uma denunciação caluniosa sim, para o seu cliente e para você se não fizer a procuração correta. Enfim, e aí eu falei, isso pode gerar um sem número de responsabilidade, nós estamos falando de responsabilidade de milhões aqui, só no trabalhista, por exemplo. Aí ele disse assim, esse cara, não vou dizer que é um consultor porque eu não sei de fato. Ele disse, olha, não é você quem decide isso. Aí eu falei, bom, realmente não sou eu quem decide isso, mas eu estou falando do contexto da empresa. Ele falou, sim, você conhece o contexto da empresa, mas não o contexto do grupo econômico. Mas na verdade eu conheço o contexto do grupo econômico. O sócio da empresa está devendo mercadoria, o sócio da empresa está inadimplente, uma empresa que ele mesmo é sócio, entende? Então, é claro que a repercussão financeira importa. Nós estamos falando também de uma empresa, um segmento que está passando dificuldade, um segmento que estava com dificuldade de exportar, que a empresa está faturando super bem mesmo.
né? Então eu comecei a pensar, cara, olha como nós temos que tomar cuidado com as pessoas e os profissionais que nós colocamos na nossa empresa. Porque como é que um cara que notoriamente, não tem nem perto de ter um patrimônio de 5 milhões, de 2 milhões e meio, que é o que a empresa fatura e lucra no mês, né? Como é que um cara que não tem a menor vivência, o sócio da empresa já é uma pessoa vivida, tem lá seus 50, 60, 70 anos, e o cara aparentemente tinha minha idade para menos, não que idade represente alguma coisa, tá? Não é isso. Sempre fui um profissional jovem, comecei muito jovem e gosto de profissionais jovens, tá? Fui presidente da Jovem Advocacia, então sei o valor do jovem. Mas uma questão do jovem é que não raras as vezes ele acaba sendo inconsequente. E a fala dele foi inconsequente. Não, a gente pode ser que sirva a nossa estratégia explodir a empresa, que eu usei a expressão de explosão. Pode ser que sirva a nossa estratégia acabar com a empresa. Eu falei, esses caras não fazem a menor ideia do que eles estão falando, né? Então, é claro que a responsabilidade sobre as decisões dele não é minha. Eu era um investigador que auxilia o empresário, eu, advogado e empresário, a evidenciar e executar as estratégias, como funcionou em várias empresas, funcionou muito bem. Mas aquilo ali claramente estava se encaminhando para se tornar um problema. E basicamente eu não sei dizer, enfim, gosto muito da empresa, gosto muito dos funcionários da empresa. Eu tenho muito zelo pelo patrimônio dos empresários, pelo dinheiro do empresário. Tanto é por isso que eu gosto de entregar a melhor performance jurídica, tanto para ele quanto para o advogado, porque a investigação defensiva não é um serviço muito difundido, né? Então, quanto mais valor o empresário, o advogado verem no meu trabalho, e eu entrego mais, naturalmente, se ficam satisfeitos, eu também fico satisfeito pelo reconhecimento, pelas vitórias que a gente obtém, né? Mas esse foi um caso que me chamou a atenção e gerou essa preocupação. Eu vim compartilhar com vocês. Principalmente você que tem empresa, ou você que advoga para o advogado, advoga para empresas, é muito importante ter essa sensibilidade. Eu não posso aconselhá-lo, né? Até posso aconselhá-lo, mas não é ético aconselhá-lo a respeito dessas situações, porque eu também não conheço a natureza da prestação de serviços e o quanto aquelas opiniões influenciam de fato nas decisões da empresa. Pode ser que não seja nada demais, né? Pode ser que seja só um cara que estava lá experimentalmente, que ele chamou para acompanhar a reunião e que não tenha relevância decisória, né? Espero que assim seja, né? Pode ser que não, pode ser que seja uma peça fundamental dentro da estratégia dele. Agora, criar essa coisa de fazer overcharging, que é esse excesso de acusações, principalmente contra uma pessoa irrelevante, era uma pessoa irrelevante da empresa, para ver se ela escorrega, para evidenciar a responsabilidade de um terceiro, né? Ou desse document dump, de encher de documentos ali a investigação, documentos sem relevância para fazer parecer que tem alguma repercussão de fato, né? Mais do que são estratégias que não compõem a minha execução de trabalho. Pode ser que faça sentido para alguns profissionais, tá? Aqui a gente faz sim notícia crime com o uso da investigação defensiva para melhor evidenciar as alegações. A gente faz sim queixa-crime com o uso da investigação defensiva para melhor evidenciar as situações ocorridas, mas nunca com base em suposições, sempre com base em evidências. Tem que ter uma evidência documental, tem que ter uma evidência pelo menos testemunhal. Ah, mas a testemunha mentiu, não, mas a responsabilidade é dela, né? O depoimento está gravado em vídeo, ela falou, ela fez o compromisso aqui de dizer a verdade para mim, né? Então, essas repercussões são muito importantes a gente analisar e ter essa sensibilidade jurídica para atender principalmente empresários é muito importante.
muito importante. Então, pessoal, foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma impressão acerca disso, compartilhem comigo. Vai ser bem legal. Pode deixar comentário aí. Se você gosta de investigação defensiva, tem o meu Instagram, que eu compartilho sobre isso lá. Tem também o canal, né, o canal no Instagram, onde eu reúno algumas informações sobre investigação defensiva, e nesse canal aqui também vou acabar falando mais sobre, porque é o tema que eu mais gosto, é o tema que eu mais invisto, na verdade, na minha carreira, né? Apesar de ser especialista em direito penal econômico, em compliance em anticorrupção pela LEC, certificado, ser especialista aí nos termos da OAB de investigação defensiva, né? Porque a especialidade ela pode ser reconhecida por atuação na área, atuação dedicada na área e notório saber, né? Então, modéstia à parte, existe um notório saber sobre investigação defensiva, sobre as provocações necessárias para que a temática avance, né? A gente frequentemente estuda, e até estamos na comissão especial de estudos e regulamentação sobre a investigação defensiva, então dá para falar que é especialista, né? Pode falar, porque não existe pós-graduação sobre isso. Foi isso, pessoal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.